Olá, galerinha, tudo bem com vocês, galerinha do terceiro ano, vocês estão bom? Deixa eu me botar aqui numa câmera maior para falar com vocês, vamos lá. Oi, tudo bom com vocês? Estou travando um pouquinho porque a internet tá ruim, mas não se esqueçam de comentar aí embaixo, tá certo? Esse é o vídeo de número 2, tá certo? Sobre os hidrocarbonetos. Não se esqueçam de comentar aí embaixo para ganhar ponto de participação. Vamos logo pro slide, vamos logo, vamos sem perder tempo, vamos? Vamos começar aqui da onde a gente parou, tá certo? Vamos iniciar esse slide da onde a gente parou, que agora estamos indo na página bem aí, ó, 43 do livro de vocês, para a nomenclatura dos hidrocarbonetos de cadeia ramificada. A gente viu todos os hidrocarbonetos, como se escreve o prefixo, como se escreve o infixo, como se escreve o sufixo e até o ciclo, se necessário, e numerar também, além de entender o que era alcadieno, né, de entender o que são todas as subclasses, né, dos hidrocarbonetos. Então agora a gente vai estar entendendo direitinho quando ele tem uma ramificação. Quando for ramificado esse hidrocarboneto, como que a gente dá o nome para ele? Então vamos lá entender. Primeira coisa, substituintes. Substituintes é aquilo que a gente vai dar o nome para ramificação. O tipo de ramificação que tiver naquela molécula, a gente também vai ter que dar o nome dela. Então vamos entender primeiro, ó. Por exemplo, se a gente tem uma molécula desse tipo aqui, a gente tem que numerar qual é a cadeia principal. A cadeia principal sempre vai ser o maior número de carbonos. Então, se eu vim para cá, estou vindo para cá, parei aqui, eu só tenho 7 carbonos. Se eu começar daqui, vim para cá, ó, andei para cá, pronto, só tenho 8 carbonos. A gente tem que pegar a cadeia principal. Mesmo que esteja para baixo, a gente vai ter parte de cadeia principal. Lembra que ramificação é só um carbono terciário ou quaternário que ele tem que estar ligado. Então, por exemplo, ó, peguei daqui, ó o tanto de carbono que eu peguei. Pronto, essa é a maior sequência. Essa é a sequência de átomos da cadeia principal. E a gente tem 3 substituintes. Os substituintes são as ramificações. É esses 3 aqui que a gente vai começar a dar um nome para a cadeia. Então vamos entender primeiro, quando tiver um substituinte. Se tiver um substituinte com só um carbono a gente sabe na nossa tabelinha que significa met. Então a gente vai dar o nome de il no final. É só botar o il que a gente entende que ele é um substituinte. Metil. Então se só tiver um carbono, é o metil. Se tiver 2 carbonos, et, é o etil. Se tiver 3 carbonos, ele é o propil. Agora se a ligação desse carbono estiver no meio, aí já é outra coisa, né? A gente já pode dar outros nomes, que ele vai ser um sec-propil, um isopropil ou um propan 2-il. Vai depender de cada molécula, a gente vai ter que analisar essa molécula. Se tiver 4 carbonos, o mais comum é ser uma ramificação de butil. Ou pode ser um tercibutil, com 3 ligações, ou um isobutil. Ou até um sec-butil ou buta 1,2-il. É muito difícil isso, mas a gente vai aprender na prática. É só na prática que a gente consegue pegar isso aí mesmo. Com 5 tem aí um pentil ou um isopentil, se ele tiver essa dupla ramificação aqui. Ou um tercipentil, ó, tem 3 carbonos ligados ao pentil. Ou um neopentil, que é até um super giratório aqui no final, né? A gente vai entender tudo isso na prática, mas de praxe é o seguinte: número de carbono você bota o il no final. Então vamos lá. Tem outros substituintes também, né? Não só de cadeia aberta, mas tem uns que pode ser cadeia fechada. Esse aqui, ó, se for fechado um anel benzênico, o anel benzênico for a ramificação da molécula, ele vai ser um fenil. Se for um anel benzênico, mas tiver um carbono antes, vai ser um chamado de benzil. Tá? Tem esse aqui também que é chamado de etenil ou vinil, que é com a ligação dupla em vez de só simples. Tem o ciclopropil também, ó, tem 3 carbonos propil. Ciclopropil também pode ser substituinte. Tem vários tipos de substituinte. Cada um vai ser de acordo com a sua especificidade. Até falei errado, mas é isso aí. Vamos lá, gente. Pegar alguns exemplos para a gente estar conseguindo nomear e entender. Aqui tem uma molécula. Essa molécula aqui, a gente vai começar a nomear só a ramificaçãozinha dela para a gente começar a entender. Então vamos contar. A numerologia sempre vai colocar o mais perto possível também. Tem que ser o mais perto possível, o menor número. Então não posso começar a numerar daqui, porque senão no carbono 4 vai ter uma ramificação. Eu tenho que começar a numerar do carbono menor. O carbono menor é o 3. É começar a numerar daqui, ó. 1, 2, 3. Então no 3 vai ter esse substituinte, vai ter essa ramificação. Aí você começa pelo número. No 3 vai ter um quê? Um metil, porque é só um carbono. Então é um metil. 3 metil, e aí o nome da molécula normal, né? Tem 6
só ligação simples, hidrocarboneto O. Então o nome dessa molécula seria 3-metilhexano, porque no terceiro tem um metil, no terceiro carbono tem um metil e o nome da molécula normal é hexano. Olha outro exemplo aqui, a cadeia principal é essa aqui, ó. Essa aqui em vermelho, ó, é a cadeia principal. Na cadeia principal tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 carbonos é octa, né? Oct. Só tem ligação simples, aí sim é o one, octano, e aí o O só hidrocarboneto, octano. Só que aí tem uma ramificação aqui, tem uma ramificação aqui, tem duas ramificações aqui. A gente vai enumerar todas. Olha o seguinte, já está até numerado aí no livro de vocês, na página, deixa eu pegar aqui, tá aí na tela, página 45. Na página 45 tem tudo isso enumeradinho para vocês. Então vamos lá, ó. Só vocês observarem. No 5 vai ter o etil, ó. 1, 2, 3, 4, 5. No 5 tem um etil. Eu sempre enumero o maior primeiro. Então no 5 tem um etil. E no carbono 3 e no 4 vai ter um metil. Aí eu boto o di antes, porque são dois, né? Então vai ter um dimetil. 1, 2, 3. E no 4 tem um dimetil. Então isso já começa a complicar mais. Mas a gente tem que entender também as ramificações, os substituintes. Olha essa aqui que é mais simples até, ó. Tem aqui a principal, né? But, porque são 4 carbonos, tá até aqui, ó, but. No 1 tem uma ligação dupla, lembra que é sempre o menor. Eu não preciso começar só da esquerda para a direita, eu posso começar da direita para a esquerda, eu tenho que caçar o menor perto da ligação dupla. A dupla se sobressai às ramificações. Então olha bem aqui, ó. But 1, no 1 tem um en, ligação dupla, e o O hidrocarboneto, but 1-eno, certo? E aí no carbono de número 3 vai ter um metil. 1, 2, 3, 3 metil. Nome da molécula completa, 3-metil but 1-eno. Entendeu? Já estão começando a clarear como que a gente vai escrevendo isso. Olha essa molécula aqui, complexa. Complexa. A gente vai pegar o que? A molécula principal. A molécula principal, ó, ela vai estar aqui, ó. Ela vai estar aqui. É um ciclo, é fechado. Então tá lá, ó. Ciclo hexano. Só ligação dupla. Hex, né, 6 carbonos, só ligações simples, só ligações simples, e O hidrocarboneto, ciclo hexano, fechadinho. E aqui tem esses dois substituintes, esses dois etils, né? Então a gente só numera o carbono sempre mais perto dele, 1 e 2, a gente pode começar daqui para cá ou daqui para cá, tanto faz. No 1 e do 2 vão ter etil, e aí você bota o di porque são dois, dietil, 1, 2, dietil, ciclo hexano, tá certo? Tá dando para pegar, tá dando para entender isso aí? Então vamos agora para as nomenclaturas dos hidrocarbonetos aromáticos ramificados. Então quando for o anel aromático, quando tiver o nosso benzeno e tiver as ramificações, a gente vai nomear de acordo com o tipo de ramificação em cada tipo de carbono. Então vamos lá para a gente entender isso direitinho nessa imagem, ó. Se ele estiver saindo pelas laterais, a gente pode nomear ele como orto. Se ele estiver saindo por essas laterais por baixo, a gente pode nomear como meta. E para baixo a gente pode nomear como para que vai ser o nome normal dele. Se for no carbono de número 1, o nome é normal. Olha para a gente entender alguns exemplos aqui, ó. Tipo, esse aqui está saindo no número 1, não está saindo no número 1, então o nome é normal. O nome é metil, é o metilbenzeno normal. Se ele começa, além de sair para o metilbenzeno aqui por cima, ele tem no carbono de número 2, ele vai ter uma ramificação também, aí a gente começa a nomear ele. Então, 1, 2 vai ter dimetil, vai ter 2 metils benzeno, ou a gente, em vez de escrever dimetil, a gente bota o orto, que estava nessa imagenzinha, ó. Se sai para cima e sai para um dos lados aqui, é orto. Então, em vez de escrever 1, 2 dimetilbenzeno, orto dimetilbenzeno, tá? Ou só o nome trivial dele, não é o nome sistemático, é o chileno, a gente pode chamar ele, o chileno é o nome dele. Olha esse aqui, ó. Quando estiver saindo para cima, tem um metil aqui. E o metil aqui no carbono de número 3, é só observar, ó, no carbono de 3 ou nesse carbono aqui de 3, porque ele é bem transparente para a gente conseguir ver. Então no 1 e no 3 vai ser o dimetilbenzeno. Dimetil, tem 2 metils no 1 e no 3. Só que ao invés de eu escrever dimetilbenzeno 1, 3 numerando, eu posso escrever um meta. Então meta dimetilbenzeno, sempre que for aqui ou se for aqui. Ou o nome também sistemático dele é o M-chileno, tá? M-chileno. E quando for para baixo? Quando for para baixo está aqui também, é só escrever para, mesma coisa. Ao invés de eu escrever 1,4 dimetilbenzeno, eu posso escrever o para dimetilbenzeno ou P-chileno, que é o nome sistemático deles. Tá certo? Compreenderam isso direitinho? Tá? Tá dando para pegar bem aí? Então vamos aí para a página 46 e 47 para a gente estar fechando agora esse último slide dessa última videoaula número 2.
Vamos só entender as propriedades físicas dos hidrocarbonetos. Os alcanos, lembra o que é alcano? Vocês lembram o que são os alcanos? Só ligação simples abertinho, tá certo? O número de átomos de hidrogênio é sempre o dobro mais 2 unidades em relação aos átomos de carbono, que é aquilo que eu já tinha colocado, né? Por exemplo, um carbono, o dobro de 1 é 2, 2 mais 2, 4. Aqui tem 2 carbonos, o dobro de 2 é 4, 4 mais 2, 6. 3 carbonos, o dobro de 3 é 6, mais 2, 8. 4 carbonos, o dobro de 4 é 8, mais 2, 10 hidrogênios. Sempre vai ser isso, é bem sistemático isso aí. Então, isso aí é aquela regrinha que eu já passei no começo, passando de novo para relembrar vocês. Série homóloga. O que vai ser uma série homóloga? Percebe-se que esses alcanos diferem entre si por um grupo de CH2. Sempre vai ser um CH2, mais CH2, mais CH2, né? Esse composto é chamado de metileno, tá? Uma série de compostos em que cada membro difere do próximo por um conjunto específico de átomos, como o metileno, é chamado de série homóloga. É aquele negócio da matemática também, quando você vai sempre aumentando um número, sempre vai sendo aumentado por 2, mais 2, ou mais 3, ou mais 3. A gente chama de série homóloga na química, tá? Série homóloga. A gente vai entender também, quando for no próximo vídeo, o vídeo de número 3, quando a gente vê lá a destilação do petróleo, mas já para dar uma introdução, todos os átomos de carbono que tiverem de 1 a 4, se a molécula lá, aquela moléculazinha de hidrocarboneto, ela tem átomos de carbono de 1 a 4, só 1 a 4 carbonos, ela vai ser um gás. Ela vai ser gasosa. É geralmente o gás do botijão que a gente acompanha. Ele, por exemplo, ele vai ter só 4 carbonos. O CO2, que é liberado na atmosfera, só tem 1 carbono. Então, se é até 4 átomos de carbono, é um gás. Sempre vai ser um tipo de gás. Se ele tem de 5 a 17 átomos de carbono, ele vai ser líquido. Sempre vai ser líquido. Então, de 5 a 17 átomos de carbono é líquido. É o que a gente conhece líquido. Que é, por exemplo, a gasolina tem 8 carbonos como o octano. Gasolina é um tipo de líquido dos hidrocarbonetos. E ela passa a ser sólido com mais de 18 carbonos. 18 átomos de carbono ou mais, ela vira sólido. Por exemplo, a vela parafina que a gente conhece, ela tem mais de 20 carbonos, tá certo? Só para a gente estar entendendo mesmo essas propriedades física-químicas aí. Outra coisinha também para a gente pegar, ó, tem todas as moléculas aqui, ó. Da série homóloga. O metano, etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano. Vai tudo aí até o final. Só para vocês entenderem a fusão deles, que é quando eles congelam, com quantos graus ele congela. A gente sabe que até aqui, ó, até o 4 aqui, até o butano é tudo gás. Então esses gases, eles só vão congelar, só vão chegar na fusão deles, ó, menos 182, menos 100, tá? É muito alta a fusão deles para eles estar. É coisa, né, louca, né, de frio para eles conseguirem. Esses aqui que já são líquidos, né, que vai até o 17, ó, você percebe que quanto maior vai ficando a molécula, a temperatura também vai sendo maior, né? Menos 130, menos 94, menos 91, até ficar positiva, né? Quanto mais quente vai ficando, para ele estar conseguindo se congelar. E aqui é a ebulição, né? A ebulição é para virar gás, né? Então a temperatura tem que ser bem alta também para estar virando gás. Aqui é só uns tipos de propriedades físicas, a gente não vai usar muito, mas é importante para a gente saber, tá certo? Bom, então, para fechar, vamos fechar nesse slide aí, só para a gente fechar, então. Os alcanos, eles são apolares, tá? Apolares, o que é uma coisa que ele é apolar? Ele vai ter uma fraca, ele vai ser bem difícil a sua atração, vai ser difícil ele se manter junto com outros tipos de substância, quando ele for apolar. Quando ele for polar, sim, ele é mais fácil de estar junto, de se misturar com outras substâncias, tá certo? Dipolos, o que é dipolos? À medida que as moléculas vão ficando maior, né, vai surgindo mais dipolos, que é aquelas atrações elétricas, que já tem mais a ver com física, que são aquelas atrações intermoleculares, para juntar coisas através da eletricidade. Solubilidade, o que é solubilidade? Em água, tá? A solubilidade dos hidrocarbonetos é desprezível, tá? A solubilidade, quando vira água, tá certo? Vamos pegar só um exemplo para a gente entender tudo isso que a gente falou, daí do hexano, tá? O hexano, ele é líquido, tá aqui o hexano, e ele é apolar, ele não se mistura com a água, por exemplo. Olha como que fica só ele aqui em cima e a água fica embaixo, tipo um óleo, né? O óleo que não se mistura com a água, fica só em cima aqui o hexano, a água fica embaixo, então ele é pouco apolar, né? O dipolo dele é menor, a atração elétrica dele é menor. Quanto mais vai ficando maior as moléculas de hidrocarbonetos, é que mais vai tendo atração, tá certo? Solubilidade é indesprezível. Então aqui está um exemplo das propriedades físicas, agora sim,
a gente encerra nesse vídeo, nesse slide, para a gente terminar essa aula com as últimas informações aí, para a gente conseguir compreender outros tipos de hidrocarbonetos e as suas solubilidades também, para a gente conseguir, ó, temperatura de ebulição para virar gás, tá certo? A fórmula estrutural aí do etreno, do propeno, do buti 1,3N. Observa nesses dois aqui que eles são isômeros. Eles não são isômeros? Os dois são isômeros. Mas o que tem de diferente aí nesses dois tipos de isômeros bem aí? Ó, a temperatura de ebulição deles. A temperatura de ebulição de um isômero difere para o outro. Então, por isso que nem sempre o que tem a mesma forma molecular vai ser o mesmo tipo de propriedade, vai ser o mesmo tipo de molécula. Tá certo? Aí, dois tipos de isômeros aí, ó. O but 1,3N, opa, sei lá, caiu aqui. But 1N, tá certo? Ó, como tem ele aqui e como ele tem ele aqui. E o metilpropeno. Bom, esse é o vídeo de número 2, a gente fechou nele, tá certo? A gente fecha no vídeo de número 2 bem aí. E no 3 a gente vai ver agora a destilação da gasolina. Tá travando um pouco que a internet tá ruim, vou me botar aqui na web, tá certo, gente? Então, comentem no vídeo, não esqueçam de comentar para não perder ponto de participação. Valeu, muito obrigado.